Boa noite, meus amigos. Mais uma vez, aqui nos encontramos reunidos em nome do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, aqui em Belo Horizonte, para mais um estudo, para mais uma palestra, em que vamos trabalhar o tema, o processo de desencarnação. Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, a Maria Santíssima, que nos ampara, nos ilumina, para que esse tema, né, de tão importância para nós, principalmente para todos nós, os espíritas, que não acreditamos na morte do corpo, né, espiritual, mas sim sabemos que a morte é somente do corpo físico, que existe muito mais, né, além da morte do corpo físico, que possa nos amparar, nos iluminar nesse momento, nos dando o ânimo, a coragem, a perseverança e sempre a esperança, né, de dias melhores para toda a humanidade terrestre, para os nossos irmãos em humanidade, principalmente para todos aqueles que se encontram em grandes aflições. Pedindo a Dr. Bezerra de Menezes que nos ampare, nos ilumine, nos proteja, a todos os nossos guias e mentores espirituais, aos nossos queridos amigos que nos auxiliam sempre em todos os momentos da vida. E contando com o amparo de Jesus, nosso mestre, divino amigo, que esteja sempre conosco também nos nossos momentos de maiores aflições, de alegrias, de dores. Que neste momento, né, pela internet, possamos alcançar o maior número de pessoas que se interessam por este tema e que possam aí estar, né, vibrando também conosco, na passagem desse tema, desses conhecimentos que estudamos para todos. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, meus amigos, a todos. Então, hoje vamos estudar juntos o tema do processo de desencarnação. Então, para iniciar, né, vamos colocar os óculos, porque sem eles não será possível o estudo. Nós vamos pegar um livro que se chama Irradiações da Vida Espiritual, Ciência e Moral da Filosofia Espírita, que é um livro que foi aí com algumas comunicações, né, dos espíritos obtidos pela Madame Waterville Creel. E tem uma mensagem do Edgar Allan Poe, aquele escritor, né, que sempre escreveu coisas de mistério, sobrenaturais, né, em que ele diz assim: Homem, lembra-te que após exaurir a taça de dores, o espírito apodera-se da taça de deleites, que a primeira se acaba sempre. Quer dizer, a taça de dores se acaba sempre, mas a segunda é intérmina. Recorda-te apenas que é necessário que a primeira se esvazie para que a segunda encerre todos os perfumes, todas as doçuras, todas as forças que propiciam a vida espiritual e a liberdade. Então vejamos aí que temos que passar realmente pelas dores para que a gente possa então aurir aí os benefícios da vida espiritual. Isso aí já foi dito por nós pelo Edgar Allan Poe. Bom, primeiro a gente tem que ver algumas concepções científicas e legais sobre a morte. Primeiro, qual que é o conceito científico da morte? Então, primeiro, do ponto de vista, né, da, da medicina, né, porque a gente tem que ver o ponto de vista médico, né, a morte é aquela cessação das funções vitais. Então, esse é o que a gente chama, então, de morte biológica, né? Então, nós temos que pelo conceito médico, né, para a morte estar, para ela ser atestada, ela tem que estar associada a essa cessação total e irreversível da função cerebral, né, da função espontânea dos sistemas respiratório e circulatório. Aí, com essa questão dos transplantes, né, com o surgimento dessa técnica aí, dessa prática, aliás, médica de transplantes de órgãos, então, novos critérios para a determinação
da morte foram aí renovados, impostos. Então, a medicina, né, na verdade, ela passou então a valorizar o critério da morte encefálica, não só da função cerebral, né, dos sistemas respiratórios, circulatórios, mas também da morte encefálica. Então, a gente tem a morte clínica, a morte biológica e a morte encefálica. Bom, hoje em dia, o que é que a gente tem em termos de morte? Então, a gente tem, primeiro, né, a eutanásia, que é executada aí por uma terceira pessoa, que no caso é o médico. A eutanásia, ela é permitida em muitos países do mundo, né? O suicídio assistido, que é uma nova forma, né, que também acontece em alguns países, que é aquela em que o próprio doente provoca a sua morte, às vezes aí precisando da ajuda de terceiros, é o chamado suicídio assistido, e a ortotanásia, que é aquela em que eh, os médicos permitem que a morte aconteça de uma forma natural, sem a ciência interferir, né, respeitando aí a dignidade do paciente, aqueles cuidados paliativos em que a pessoa vai para casa, né, e que preferem que a pessoa fique em casa, o doente fique, né, em casa, receba aí eh, o auxílio dos familiares, para que tenha, então, essa dignidade aí do paciente respeitada. E as concepções filosóficas sobre a morte? Então, primeiro, a morte ela pode ser analisada em três níveis. O início de um ciclo de vida. Então, desde que a gente nasce, a gente já tem a certeza da morte, né? A morte como fim do ciclo de vida e a possibilidade existencial, ou seja, o que há depois da morte do corpo físico. Então, a gente sabe que a morte, né, no mundo corpóreo, ela é transitória, né? Todas as criaturas, todos nós, né, que vivemos aqui, nós sabemos que nós estamos de passagem, que a verdadeira vida ocorre no plano espiritual. Isso é a concepção filosófica da morte. Para Jesus, né, a ideia de morte era diferente, porque Jesus, ele foi aquele que apregoou a vida, né? O mais nobre pregoeiro da vida. Jesus disse que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, né? Então, a mensagem de Jesus é um hino à glória de existir, tanto na carne quanto além dela. Quando Jesus diz que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, essa vida aí não é só a vida na carne, é a vida além da carne. Para Jesus, então, mortos eram todos aqueles que perderam a visão e obstruíram as percepções da realidade espiritual. Então, em João, né, no capítulo 8, versículo 51, Jesus diz: em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Porque não é a morte como cessação da vida física, biológica, é isso que ele diz, né? Jamais verá essa morte como cessação, porque ela não existia para Jesus e nem para nós. E o Espiritismo e a morte? O que que o Espiritismo fala sobre a morte? Várias, né? Nós temos aí várias literaturas, né? Primeiro, a gente tem a questão aí no livro O Espiritismo e a Morte, na psicografia do Divaldo Franco pelo espírito Joana de Ângeles, ele diz que coube ao espiritismo, aliás, ela diz, né, Joana de Ângeles, que coube ao espiritismo a tarefa de interpretar a morte, então libertando-a dos infelizes conceitos de variados matizes. Então, às vezes o espiritismo ele desmistificou essa ideia de que a morte é o fim, né? De que com a morte acaba-se tudo, de que a gente vai para o inferno depois da morte. Não. Então, a Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, um capítulo chamado Morrer, ela diz que a gente deve viver como se nós estivéssemos a cada momento nos preparando para renascer além e após o túmulo. Então, viver é isso, é nos preparar a cada minuto para o renascimento. E aí é muito importante o que ela diz, que a vida que se leva é a vida que cada um aqui leva, enquanto na indumentária carnal. Muito do que o Barão de Itararé trouxe para nós. A vida que se leva
A vida que nós levamos é a vida que a gente leva depois da morte. Mais ou menos isso que o Barão de Tararé trouxe também para nós, é o que a Joana de Ângeles está trazendo aqui, que a vida que se leva é a vida que cada um aqui leva, enquanto estamos na carne. Então, gente, nós não vamos chegar no plano espiritual como santos, como anjos, nada disso. Nós vamos chegar no plano espiritual exatamente como somos aqui. É isso que a Joana de Ângeles trouxe para nós, né? É aquilo que nós somos aqui na carne. É isso. Na questão 149 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: que sucede à alma no instante da morte? Então, Kardec queria saber o que acontece com o espírito, com a alma, naquele momento da morte. E os espíritos vão responder para Kardec: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então, nós sabemos que a morte é, é uma questão súbita, momentânea, onde nós nos afastamos momentaneamente daquele mundo verdadeiro que é o mundo espiritual. Então, quando acontece a morte, os espíritos nos respondem: o que sucede ao espírito? Voltamos a ser espíritos, né? Voltamos ao mundo dos espíritos, de onde às vezes nos afastamos em alguns momentos, né? Momentaneamente, por um momento, por instantes. E aí nós vamos ver também que Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 11, no item 13, Kardec traz para nós que não morre aquele que aspira ao amor, não se acaba aquele que se entrega à vida. O corpo, ele vai sofrer realmente as vicissitudes da matéria, porque o corpo é material. Então, nós temos um vigor, né, na juventude, nós temos aquela coisa da criança, o corpo físico, né? Mas, depois de algum tempo, o nosso corpo vai deixando de funcionar, né? Nós vamos perdendo aquele vigor, né? Ele vai se desorganizando mais, já não conseguimos fazer as mesmas coisas que fazíamos antes, e aí ele vai começando a entrar num processo de decomposição. Então, aquele princípio vital, ele não vai encontrando mais elementos para a sua atividade. Então, ele vai começando a se extinguir pouco a pouco, aquele fluido vital. E aí o corpo morre. E o espírito, isso Kardec nos dizendo na Gênese, ok? Então, o espírito se torna inútil, né? Por quê? Aliás, o espírito, na verdade, ele não se torna inútil, né? Ele vê que o corpo de carne se extinguiu, e aí ele vai deixando aquele corpo de carne como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. É isso que Kardec nos diz na Gênese. O espírito, para que este carente de vida se torne inútil, deixa-o. Então, o espírito deixa o corpo físico, deixa o corpo material, como se deixa uma casa em ruínas, já que não há mais o fluido vital que alimenta aquele corpo físico, o espírito deixa aquele corpo físico, não é? Como uma roupa imprestável. E aí, continuando com Kardec, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, no item 8, Kardec nos diz que a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. Essa é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo-lhe passageira a existência terrestre, que é uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo, segundo Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. Então, Kardec nos diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que a morte do corpo físico é uma verdadeira libertação. É isso que Kardec quis nos dizer aqui, não é? Que ao deixar esse corpo físico, nós nos libertamos. Por isso que a morte
para o espírito é muito mais fácil do que a própria encarnação, que traz maiores dificuldades para o espírito. É encarnar do que desencarnar. Por quê? Porque o corpo é essa vestimenta grosseira. A partir do momento que nos libertamos dessa vestimenta grosseira, né, que nos cobre temporariamente, né, que nos traz presos aqui, como se fosse um grilhão, então a morte vem para nos libertar disso, e aí o espírito se sente feliz. Lembremos do que André Luiz nos diz lá no prefácio do livro Nosso Lar, lá na página 11, no prefácio. Olhem bem o que André Luiz traz para nós, né? A maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Então, aí, amigos, entra a questão da nossa consciência. Essa é a maior surpresa da nossa morte carnal, porque ao chegarmos no plano espiritual, não temos mais como colocar nenhum véu sobre os nossos pensamentos ou sob eles, né? Aí nós nos desvestimos de tudo, nós nos colocamos face a face com a nossa consciência. Aí sim nós vamos poder ou edificar o céu, ou vamos estacionar ali no que ele está falando, chamando de purgatório, ou vamos nos precipitar no abismo infernal, de acordo com o nosso estado íntimo. Basta lembrar que André Luiz ficou 8 anos no umbral, né? A partir do momento que ele fez uma prece, foi que ele conseguiu ver o seu orientador. E aí recebeu a ajuda necessária. Por quê? Porque depende muito do nosso estado íntimo, daquilo que somos, daquilo que levamos. Então é importante os nossos desapegos às pessoas e às coisas materiais. Porque às vezes a gente fala, não, eu sou desapegado, sim, mas às vezes eu sou desapegado só do material, né? Eu sou ainda apegado às pessoas, ou eu trago algumas questões íntimas, como a culpa, né? Os arrependimentos, remorsos, mágoas, tudo isso vai nos elevar à condição de espíritos e vai nos elevar também ao local onde nós vamos nos encontrar. Né? Será que nós vamos edificar o céu? Será que nós vamos ficar estacionados? Será que nós vamos nos precipitar no abismo? Bom, aí vem uma questão importante para nós, né? Será que morrer é igual a desencarnar? Porque essas palavras elas não são sinônimas, tá? Morrer é uma coisa, desencarnar é outra coisa. Morrer é aquele desequilíbrio biológico e físico-químico. Então é a questão material, é a cessação da vida material. Então, quando há esse desequilíbrio biológico, né, que são essenciais à manutenção da vida, nós morremos, certo? Então, é aquele fenômeno de transformação. Vão se modificar aquelas estruturas constitutivas dos corpos, né, que vão sofrendo aí as ações de natureza química, física, de natureza microbiana, né? Então, a morte, na verdade, é esse veículo condutor, né, encarregado de transferir a mecânica da vida de uma para outra vibração. Então, no homem representa, então, a morte vai representar, então, a libertação desses implementos orgânicos. Joana de Ângeles nos diz no livro Estudos Espíritas, psicografia do Divaldo, que morrer não é consumir-se. Então, morrer é cessar a vida física. A desencarnação é diferente, é o desligamento do corpo físico, desligamento do espírito. Então, na morte, né, a vida começa a perecer desde o momento em que se agregam as células para a mecânica do viver. Então, desde o momento em que nascemos, estamos nos preparando para a morte. Por quê? Porque as células, né, para a mecânica do viver, elas têm que ser agregadas. Então, a vida começa aí a perecer desde esse momento. A desencarnação, não. Desencarnar, segundo o Emmanuel no livro O Consolador, é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra.
né, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Isso Emmanuel nos diz na questão 147, no livro Consolador. E aí nós vamos ter que verificar que a desencarnação é essa libertação, né? Não é a cessação biológica, é a libertação do espírito, é aquela mudança de plano espiritual, né? Mudança de plano, do plano físico para o plano espiritual. Aí ele faz essa comparação muito interessante, como alguém que se transfere de uma cidade para outra. E aí nós vamos levar enfermidades, talvez sim ou não, dependendo do tipo de morte que tenhamos, né? Importa observar apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se o plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. Como que nós vamos observar a ampliação desses aspectos? Dependendo do tipo de morte que tivermos. Às vezes podemos ainda perceber as enfermidades, às vezes ficaremos em sono, não é? Às vezes nos demoraremos, depende do nosso estado íntimo, nos demoraremos a perceber, às vezes levaremos as nossas virtudes, e aí sim teremos então uma desencarnação mais tranquila, como Kardec, por exemplo, que desencarnou e já se manifestou no plano físico, depois através de médiuns, no mesmo dia que Kardec se desencarna de uma morte súbita, né? Ele já aparece depois dando a sua mensagem para os médiuns. Quer dizer, ali era um espírito de grandes virtudes. Ou podemos, às vezes, levar as nossas enfermidades. Agora, muito importante, né, que com todo o conhecimento que temos da questão espírita, né, o Martins Peralva, no livro O Pensamento de Emmanuel, ele nos fala que, que a gente não deve ser aquele espírita, né, que seja a pessoa proibida de sentir e chorar a morte de um parente ou de um amigo. Por quê? Porque senão a gente acha que por sermos espíritas não podemos sentir saudades, não podemos sentir a morte, não podemos chorar a morte daqueles que se foram, dos entes queridos. Ele diz o seguinte: uma e outra coisa representaria uma inexata ideia de que o espiritismo seja uma doutrina capaz de insensibilizar o coração humano, de extinguir as emoções normais da criatura, esterilizando-lhe o sentimento. Não, né? Então, ante a morte, que é o capítulo 4 desse livro, Martins Peralva traz essa lição para nós. Não se predique seja o espírita uma pessoa proibida de sentir e chorar realmente a partida de um parente ou amigo, porque senão nós seríamos insensíveis. Não quer dizer que nós vamos deixar de chorar, né, deixar de sentir, que nós não vamos ter as lembranças, não é isso, né? Porque senão seríamos pessoas insensíveis, corações insensíveis, né? Nós temos as nossas emoções. O que nós sabemos muito bem, pelo conhecimento que temos da doutrina espírita, é que o desespero, o apego excessivo faz mal ao espírito que passou, né, para o outro lado, né? Ele não se sente bem com isso, nem nós, nem eles. Então, essas emoções exacerbadas demais, que demonstram apego, essas nós devemos evitar, de desespero, como se a morte fosse o fim de tudo, pois sabemos que não é. Sabemos que a vida continua. Então, esse sentimento que devemos evitar. Mas a saudade, o choro, né, o sentimento bom das lembranças, esse, claro que tem que continuar. É até importante que façamos preces para esses irmãos que se foram, né, nossos entes queridos, com os quais convivemos durante tantos anos ou menos anos, dependendo aí das nossas questões familiares, de amizade. São emoções normais, né, enquanto estamos aqui. Se pergunta, onde vamos depois da morte, né? Muitas vezes temos essas perguntas. E no livro Justiça Divina, do Chico Xavier, né, psicografia do Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, tem um capítulo que se chama Na Hora do Adeus. E ele diz o seguinte, que às vezes, muitas vezes, a gente fica se perguntando para onde vamos, né? Quando a morte chega. Que lugar é esse, né? Depois da morte? Porque
Já que vamos para algum lugar, a gente quer saber que lugar é esse. Mas aí o Emmanuel nos traz uma reflexão muito importante, né? Se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. Vejam bem. Observas o que pensas quando estás sem ninguém. Então, naquela nossa intimidade, né, naquele nosso quarto simbólico que Jesus falava, né, entra para o teu quarto, fecha a porta. É isso aí. Quando estás sem ninguém. Vamos ver os nossos pensamentos, né? Se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Vejam que isso aqui não vai nos dizer para onde nós vamos. Então a gente não tem que se preocupar, será que eu vou para o Umbral? Será que eu vou para o nosso lar? Será que eu vou para o Colônia Novos Horizontes? Para onde eu vou? Não é isso que importa, amigos. O que importa é como estamos aqui, que tipo de pensamentos temos nas horas livres, nas horas em que estamos sem ninguém. O que estamos pensando? Porque o pensamento vem antes da emissão das palavras. Então, o que pensamos? Porque às vezes não emitimos o que pensamos, mas estamos pensando. Então temos que ter cuidado, é a vigilância constante dos nossos pensamentos, é a oração constante, né? É o orar e vigiar constantemente, é a vigilância dos nossos pensamentos. São os nossos pensamentos, o nosso estado íntimo que vai demonstrar para que lugar nós vamos. Então não temos que ficar preocupados o lugar em que vamos, né? Depois da morte. Pensemos no agora. Como estamos agora? O que estamos pensando agora, né? Bem, como seria então essa transição entre a vida corporal e a vida espiritual? Bem, sabemos que então a morte é um fenômeno natural, né, orgânico, biológico, experimentado por todos os espíritos, né, e que é resultante aí da falência dos órgãos. Então os órgãos vão se extinguindo, os órgãos físicos. Agora, conforme o gênero da morte, quer dizer, o tipo de morte, o desligamento da alma do corpo, né? Do espírito e do corpo, ele pode ser mais ou menos lento. E aí, essas situações, em alguns casos, pode provocar sofrimento ou, às vezes, desconforto. Por quê? Porque na desencarnação, o perispírito vai se desprendendo molécula a molécula, conforme se unira. E aí o espírito é restituído à liberdade. Quando a gente fala que o perispírito vai se desprendendo molécula a molécula, nós sabemos que esse desligamento é iniciado aí pelos chakras, né? Então, começando aí pelo chakra genésico, não é? O chakra gástrico, esplênico, e aí nós vamos pelo chakra cardíaco, onde a gente vai ver as nossas emoções, os nossos pensamentos. Então, aí que é importante esse desligamento ser lento, né? Às vezes, quando os nossos guias e mentores espirituais começam ali os nossos desligamentos, nos ajudando a desligar lentamente, né? O espírito daquele corpo que ficou ali, às vezes, em muitos casos, isso pode causar algum sofrimento. Então, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Não é a partida do espírito, né? A morte do corpo é que determina a partida do espírito. É o contrário, né? Porque a morte é que vai determinar a partida do espírito. Porque às vezes nós podemos ficar ali, nós não sabemos o nosso nível de apego. O Kardec é que diz isso no livro A Gênese. Não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. É a morte do corpo que determina a partida do espírito. Como é feito esse desligamento, então, perispiritual? A gente sabe que não é feito de uma forma abrupta, rápida, não é, né? Então, nem sempre é possível demarcar, assim, precisamente esse momento exato da separação do espírito do corpo. Então, na questão 155 do Livro dos Espíritos, os espíritos vão nos responder a Kardec, né? Que a alma se desprende gradualmente. Então, a gente viu lá, é lento, é lentamente, né? Não escapa como um pássaro cativo a quem se restituiu a liberdade rapidamente.
Aqueles dois estados, quer dizer, a desencarnação e o desligamento do corpo, se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram. Então, não é uma coisa abrupta, pá, desligou e pronto. Não, é pouco a pouco, né? E aí a gente vê que a espiritualidade vai desligando aí os chakras, começando de baixo para cima. Então, os espíritos já nos dizem isso na questão 155 de O Livro dos Espíritos. Como são então esses momentos finais? Bem, o espírito ele não tem em geral consciência de si mesmo, mas ele entra ali naquele estado de agonia. Por quê? Porque existem ainda alguns resquícios da vida orgânica. E às vezes o espírito é renitente, ele segura o corpo, que ele fala: não quero ir, não quero ir agora. Né? Então, a separação da alma no exato momento aí da morte, né, no exato instante, ela não é comumente dolorosa. Porque às vezes, normalmente, né? Não às vezes, normalmente o espírito se encontra aí nesse estado de inconsciência, como se ele estivesse dormindo, ou em num estado de coma, por exemplo, né? Então, essa intensidade, essa duração do sofrimento estão numa razão direta aí da afinidade que existe entre o corpo e o perispírito. Então, o espírito ele vai se separar do corpo como um fruto maduro, fazendo uma analogia, uma comparação, o fruto maduro se vai desprendendo do seu caule. Se a gente for observar, não é rapidamente, né? Vai se desprendendo aos poucos. E aí, às vezes, pode existir uma perturbação espiritual? Pode. Né? Então, durante a encarnação, essa perturbação espiritual é aquele momento de transição que ocorre entre a vida corporal e a vida espiritual. Então, nós vamos ver que a perturbação, ela pode ser considerada um estado normal no instante da morte. Quem nos diz isso é Kardec, no livro Céu e Inferno, no item 7. A duração dessa perturbação, segundo Kardec, é indeterminada, pode variar de algumas horas a alguns anos. Então, a gente pode ficar ali com essa perturbação durante alguns anos. E aí, Kardec continua dizendo para nós que à proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de um profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas. Vê como que através de um nevoeiro, aclarando-se a vista pouco a pouco e lhe despertando a memória e o conhecimento de si mesma. Esse despertar, contudo, é bem diverso conforme os indivíduos. Foi o que eu falei. Kardec, por exemplo, ele teve uma morte súbita e no mesmo dia ele já se comunicou. Então, isso aí depende dos indivíduos. Então, nos, esse despertar é calmo. Kardec já nos diz isso no Céu e Inferno, né? Cheio de sensações deliciosas. E aí a gente vai ver em várias obras espíritas relatos de espíritos aí no instante da morte. Noutros, ele é repleto de terrores, de ansiedades, qual se for um terrível pesadelo. Então, depende muito do nosso estado íntimo, enquanto encarnados que vai nos promover aí, na hora da desencarnação, essa perturbação ou não, né? Esse estado aí dessa transição pode ser calmo ou pode ser ansioso, cheio de ansiedades. Então, vai variar de espírito para espírito. E aí, a gente tem nesse livro aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é A Crise da Morte, do Ernesto Bozano, um italiano, né? Ele fez esse compilado aqui, pesquisador, né, cientista, era materialista, depois se tornou espírita. Por quê? Porque ele começou a pesquisar vários casos que aconteciam, principalmente nos Estados Unidos e Inglaterra, de relatos de médiuns que recebiam mensagens de espíritos variados, principalmente durante a Primeira Guerra, soldados que foram mortos e pessoas conhecidas, vários casos, né? E aí ele fez esse compilado e começou a estudar, ele se tornou espírita depois disso, né? É, e aí ele fez alguns relatos neste livro, né? Ele compilou vários relatos, tem
vários depoimentos aqui, são mais de 17 depoimentos de. E aí ele faz aí, né, as análises, após cada depoimento, ele vai vendo as análises, ele vai fazendo as análises e vendo que muitas coisas batiam, né? São 17 depoimentos neste livro aqui, né, do Ernesto Bozano, que é muito interessante. Eu trouxe esse livro para a gente porque a gente tem outros relatos também, né? Por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna, nos livros de André Luiz, mas vamos ver esse caso aqui. Esse caso aqui é o caso de um juiz, né? O espírito era um juiz e o médium também era um juiz, né? O juiz Edmonds era um médium americano e o espírito era o juiz Peckham. E nós vamos ver neste exemplo aqui o que que o espírito comunicou a esse médium. Eles eram amigos e logo após a desencarnação do juiz Peckham, ele faz esse relato para esse médium, né, que era muito amigo dele. E aí, psicograficamente, tá? Então, aí o Ernesto Bozano traz um exemplo, dentre os vários exemplos, são maravilhosos os exemplos dele. Então, vejam, não eram espíritas, né? Não eram pessoas assim comuns, juízes. Vejam bem aí o relato desse espírito. Vou ler para vocês. Esse é um dos primeiros casos que o Ernesto Bozano coloca nesse livro. No momento da morte, revi como num panorama os acontecimentos de toda a minha existência. Todas as cenas, todas as ações que eu praticara passaram ante o meu olhar, como se houvessem gravado na minha mente em fórmulas luminosas. Na ocasião em que mergulhei no mar, tendo nos braços minha mulher, apareceram-me meu pai e minha mãe, e foi esta quem me tirou da água, mostrando uma energia cuja natureza só agora compreendo. Não me lembro de ter sofrido. Desprendi-me do corpo quase sem me aperceber disso. Não tendo estado enfermo e não tendo sofrido, fácil me foi adaptar-me imediatamente às novas condições de existência. Vejam que interessante o relato desse espírito. Com certeza ele morreu afogado, né? Num naufrágio, não há mais detalhes aí, né? Mas ele falou que ocasião em que mergulhou no mar, né? E aí ele estava com a mulher, e aí nos braços ele carregou a mulher. A gente vê depois, aqui eu coloquei só uma parte do relato, que depois ele encontra todos aqueles que estavam na embarcação, já desencarnados, ele vê todos ali também. Mas aí ele vê que apareceram para ele quem? O pai e a mãe. E a mãe é quem o retira da água. E aí ele vai demonstrar que ali ele começa a compreender esse processo. E aí ele não se lembra de sofrimento. Olha, vejam que interessante, né? E aí ele fala que ele se desprendeu do corpo quase sem se aperceber. Como ele não estava enfermo, ele estava em plenas condições físicas, e aí foi aquela morte, né? Provavelmente de um resgate coletivo, como a gente vê, né, em várias situações em que há tsunamis, em que há incêndios, terremotos, aviões que caem, matam aí 200 pessoas. Aconteceu a mesma coisa com esse espírito, porque vários desencarnaram ali naquele momento. E aí ele fala que foi fácil para ele se adaptar às novas condições da existência. Muito interessante este relato. Aí eu trouxe também um outro relato que é um pouco diferente, que é o caso Cavalcante, que está lá no livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia do Chico Xavier pelo espírito André Luiz. O Cavalcante foi um caso muito interessante, porque o Cavalcante ele estava muito enfermo, doente já nas últimas, como a gente diz, né? Já realmente se preparando aí para a desencarnação. E aí ali eles vão analisar, né, os orientadores e os guias espirituais que acompanhavam o Cavalcante, eles vão chegar perto dele e mostrar ali para o André Luiz como é que estava a situação do Cavalcante. E aí o relato é mais ou menos assim. Agora tínhamos sob os olhos o caso Cavalcante em processo final.
O pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir jungido à carne. O Cavalcante estava nos seus estágios finais, só que ele tinha uma questão que ele precisava pedir perdão à esposa dele, que já tinha desencarnado, mas para quem ele houvera traído. Então, ele precisava pedir perdão a essa esposa. E a esposa já tinha desencarnado antes dele. Então ele ficava agarrado ali ao corpo, ele não queria ir embora sem pedir perdão à esposa. Então os médicos iam, falavam: não, não tem mais condição, né? Aí o médico foi e falou assim: não, é impossível continuar assim, ele tem que ser aliviado. Aí ele era católico, ele chama o padre para dar extrema-unção, e ele estava corpo físico do Cavalcante já emitia até odores ruins. Quando o padre chega para dar a extrema-unção, ele fala: Padre, eu preciso, eu não posso morrer agora, eu tenho que pedir perdão. O padre acha que ele já está ali naqueles instantes finais de delírio, né? Que não sabe mais o que está falando, mas não era, ele precisava realmente daquilo. E aí o padre nem quer ficar muito tempo por causa do mau cheiro do corpo, quase em decomposição já, né? As feridas todas ali se mostrando. E aí o padre chega para o médico e fala: não tem condições de continuar assim, é impossível, né? Aí o médico fala: não, realmente é impossível continuar assim. O médico sai correndo porque não aguenta ficar. Uma outra irmã, né, uma freira também, não aguenta ficar muito tempo ali com o Cavalcante, e ele renitente, querendo continuar. Aí o médico decide: isso tudo, o plano espiritual, os guias, mentores, o André Luiz, né, o orientador acompanhando aquele caso, mostrando, né? E aí o médico fala: não, não, ele vai ter que ser aliviado, né? Vamos dar a ele um anestésico fatal. Vejam bem, olhem o que que é a questão espiritual. Então, sem conhecer as dificuldades espirituais do Cavalcante, o que que o médico faz? Ele dá aquela injeção chamada, entre aspas, injeção compassiva. E aí o orientador espiritual desaprova aquilo. Mas o médico aplica aquela injeção no Cavalcante. E aí, em poucos instantes, o Cavalcante, já moribundo, se cala. Então, para todos ali, o Cavalcante já estava morto. Mas, para os amigos espirituais, os orientadores, não, né? A personalidade do Cavalcante estava presa naquele corpo inerte, estava inconsciente, estava incapaz de qualquer reação. E aí, o que que o orientador diz? Não vamos conseguir libertá-lo agora. Só depois de 12 horas. Por quê? Ele já estava em processo de desencarnação do Cavalcante. Eles já estavam fazendo todo aquele processo de desligamento dos chakras, como eu disse, começando de baixo para cima, com a lentidão necessária, porque o Cavalcante teve a presença da mulher, ele conseguiu pedir perdão a ela o perdoou, né? Mas o processo era lento. Só que aí o médico da Terra aplicou aquela injeção para cessar aquele sofrimento que os médicos entendiam como sofrimento, os médicos terrenos. E aí, todo o planejamento da espiritualidade foi por água abaixo, porque como aplicou a injeção, e aí o Cavalcante já estava morto, né, o corpo morto, eles não poderiam mais fazer todo aquele trabalho que seria planejado para o Cavalcante, eles teriam que esperar mais 12 horas, ou seja, ele estava morto, mas não havia desencarnação, o espírito estava ali ainda ligado. E aí, o orientador diz que somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado quando já haviam transcorrido 20 horas, após serviço muito laborioso para nós. Vejam o trabalho da espiritualidade depois que um método, né, induzido foi promovido para esse corpo, né? Para a matéria, né, para a Terra, ali ele já tinha morrido, mas ele não tinha desencarnado ainda.
E aí, olha o que o orientador nos diz lá no capítulo 18 do livro Obreiros da Vida Eterna. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Ele ficou apático, sonolento, desmemoriado. E aí o orientador diz: ele foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar maiores cuidados. Vejam que interessante o caso desse espírito. É muito bacana quem pegar o livro Obreiros da Vida Eterna e lá no capítulo 18 e ler todo o capítulo chamado Desprendimento Difícil. Ou seja, a morte ocorreu, mas a desencarnação não ocorreu e ainda deu trabalho, porque o Cavalcante não estava desmemoriado, ele queria simplesmente pedir perdão à esposa. E ali eles achavam, né, os médicos da terra, o padre, a freira, achavam que aquilo era um delírio, que ele já estava morto, já delirando, já tinha que extinguir aquele sofrimento, como muitas pessoas falam, né? Ah, vamos extinguir esse sofrimento, e aí cometem a eutanásia, né? E dão uma injeção, aqui no caso foi uma injeção mesmo, né? Mas a desencarnação não havia ocorrido. E aí demorou 20 horas para desligar todo esses liames ainda presos ali, né? Libertar esse recém-desencarnado. Por isso, amigos, morte não é desencarnação. Leiamos então este capítulo que vai nos trazer aí essas grandes informações. Então, lembrem-se, né? O processo desencarnatório é um processo lento, é um processo, não é um processo abrupto. A desencarnação depende muito do nosso estado íntimo. Não nos preocupemos para onde vamos, porque o que fazemos aqui, né, é o que levaremos para lá, né? A vida que a gente leva aqui é a vida que a gente terá no plano espiritual. E aí, no livro Agenda Cristã, concluindo para nós esse estudo, Francisco Xavier, pelo espírito de André Luiz, ele diz o seguinte: não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana, cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Isso está no capítulo 18 do livro Agenda Cristã, chamado Lembranças Úteis. Então, não esperemos a morte para resolver as questões da vida. E também não aleguemos enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque nós estamos muito distantes do céu. Então, nos reformemos, trabalhemos as nossas questões íntimas, né? Não vamos esperar por milagres. Do jeito que estamos aqui é do jeito que iremos para lá. Então, nós temos que ter aí essa vivência maior dos ensinamentos de Jesus, a nossa consciência mais tranquila, não carregarmos mágoas, ódios, ressentimentos, porque tudo isso levaremos para lá, né? A morte, ela cessa a questão biológica do corpo físico, mas a desencarnação, ela é lenta, dependendo daquilo que somos e daquilo que fizermos aqui. Então, que o conhecimento da doutrina espírita continue nos auxiliando nesses momentos, né? Continue trazendo para nós todo o ensinamento necessário para que possamos a cada dia nos melhorarmos cada vez mais. Agradecemos demais, né, por essa oportunidade de estudo, de trabalho na Casa Espírita, que nos traz aí consolação, né? Então não devemos temer a morte, devemos trabalhar essas noções, compreender o que é realmente a morte, para que possamos fazer, então, as nossas mudanças maiores. Que Jesus abençoe a cada um de vocês que estão nos assistindo, com muita paz, com muita tranquilidade, e nos veremos, então, no próximo mês, em mais um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Que
que Dr. Bezerra de Menezes ampare a todos, que a espiritualidade amiga esteja com todos nós e com todos os nossos irmãos em humanidade, nos aliviando das dores, promovendo as nossas melhorias íntimas, para que possamos realmente. A única certeza que temos é a certeza da morte, né, da desencarnação. O nosso corpo ele tem um limite, não é verdade? Então que possamos aprender a lidar com essas questões, né, sem temor, sem tantos mistérios, né? Porque o espiritismo veio exatamente para desvendar e descortinar todos esses mistérios para nós. Que Jesus abençoe a todos. Mais uma vez, muito obrigada por estarmos aqui juntos participando desse estudo. Até a próxima.